Ela foi na igreja e roubou a hóstia consagrada. Sim, ela roubou a hóstia consagrada para fazer um feitiço contra o marido. E aí aconteceu uma coisa extraordinária. Quando foi isso? Como foi isso? Quais foram as circunstâncias? Qual é a história desse milagre eucarístico? É o que nós veremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins. Seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Essa história mostra o que é a maldade humana, né? Quando a gente se deixa levar por um vício ou por algum problema, a gente sai do controle. Do que é capaz o ser humano, meu Deus do céu, e como que Deus, nosso Senhor, é misericordioso se nós recorremos a Ele, se nós queremos nos emendar, né? E essa história mostra uma porção desses princípios. Foi um milagre eucarístico, aconteceu em Portugal, vou mostrar aqui os slides. Aliás, antes que eu esqueça, aqui essa campanha de São Miguel, Protegei Minha Família. Se você ainda não tem o adesivo, pode pedir gratuitamente pelo serviço que agora, esses dias, está começando em nosso canal. Graças à generosidade de todos aqueles que são membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, está sendo possível começar esta campanha e tem várias outras engatilhadas aí mais para frente. Você pode ligar das 6 da tarde até as 10 da noite e pedir seu adesivo gratuitamente. Assim, aqueles que fizerem esse pequeno esforço de ligar são os primeiros a receber. É evidente que os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos têm precedência para receber, mas é bom saber que os adesivos já estão bentos por um sacerdote. Então esse aqui é o adesivo de São Miguel, Protegei Minha Família, com a foto da imagem talvez a mais famosa de São Miguel do mundo, que é a que fica em cima do Monte de São Miguel, na França. Ela tem mais ou menos o tamanho, o adesivo tem mais ou menos o tamanho de uma caneta, e o adesivo, um tamanho normal do adesivo, você pode colocar no carro ou na porta de casa, não é? É um sacramental, portanto, bento pela Santa Igreja, para recorrermos ainda mais e nos lembrarmos, sempre que olharmos para o adesivo, de recorrermos a São Miguel Arcanjo. E essa história que eu prometi contar aconteceu em Portugal, vocês estão vendo aí nessa setinha vermelha, não tão longe de Lisboa. Em Portugal aconteceu esse milagre, é considerado um dos maiores milagres eucarísticos, um dos mais conhecidos, o milagre eucarístico de Santarém. E aconteceu, olha, há mais ou menos 800 anos. E o milagre ainda é possível de ser verificado, de ser estudado, de ser visitado. Eu vou mostrar daqui a pouquinho as fotos do lugar onde está a hóstia, ainda a mesma hóstia consagrada. Uma coisa incrível. Foi um milagre atestado, depois vários papas que recomendaram e deram indulgência plenária para quem visitasse o lugar. Pio IV, São Pio V, Pio VI, Papa Gregório XIV, e está na igreja de Santo Estevão de Santarém. E o milagre aconteceu em 1266, quase 800 anos atrás. E como é que foi? Foi por uma circunstância que mostra até onde vai a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo sacramentado, né? A gente vê, essa moça estava com um problema muito grave no casamento. O marido a estava traindo e ela, no desespero, não devia ter feito, mas no desespero, ao invés de recorrer a Deus Nosso Senhor, ela era católica, ao invés de recorrer a Deus Nosso Senhor, ela foi recorrer a uma cartomante, uma feiticeira, enfim, um tipo de bruxaria. E chegou lá e essa cartomante, ou sei lá o que fosse, digamos assim, essa bruxa esperta, disse para ela o seguinte: eu posso resolver seu caso, só que você tem que ir numa igreja, comungar e me trazer a hóstia consagrada, porque ela queria fazer uma bruxaria com a hóstia consagrada, ou seja, fazer um sacrilégio. E é uma coisa aqui um princípio que é interessante a gente saber, é que quando os maus querem avançar muito numa determinada coisa, eles fazem muitas bruxarias, sacrilégios, blasfêmias. Por quê? Porque se o lado do mal, se o demônio avança contra Deus Nosso Senhor e os homens aceitam e cometem pecados, para o próprio castigo dos homens, Deus permite que o demônio tenha mais a capacidade de atuar junto aos homens. E se do lado bom não há um movimento contrário, e é exatamente o que faz este canal, quer contribuir
para atrair a influência angélica e afastar a influência do demônio, porque quanto mais trabalhos apostolados assim, quanto mais pessoas participam, mais a gente faz uma contraofensiva espiritual. Nós fazemos a nossa parte com isso, o lado de cá avança mais do que o lado de lá. E com isso, Deus Nosso Senhor permite menos atividade do demônio em nossos círculos e em torno de nós. Ou, quando ele permite a ação do demônio, é para depois humilhá-lo ainda mais. Isso é sempre assim, mas se nós fazemos nossa parte, nós saímos vencedores no final das contas, junto, evidentemente, com Deus Nosso Senhor, com Nossa Senhora, com os santos anjos. Bom, então, fora esses parênteses, ela comungou, saindo da fila da comunhão, ela rapidamente tirou a hóstia para não umedecer e colocou numa espécie de véu que ela levava consigo. Era um véu branco. Vocês aí tem uma pintura, mais ou menos, a gente pode imaginar pela pintura como é que aconteceu. A gente vê até bonito, né, como na época as pessoas, todo mundo recebia a comunhão de joelhos e na boca. Bom, aqui então ela saiu da igreja e colocou aqui, numa espécie de chale ou de véu, colocou a hóstia, dobrou ela dentro desse tecido branco. Quando ela saiu da igreja, começou a pingar sangue. As pessoas olharam para ela. A senhora está com algum problema, alguma coisa? Ela disse, não tenho nada não. Saiu correndo, foi para dentro de casa, escondeu a hóstia dentro de um baú. Mas antes, ela achou estranho que estava sangrando, ela abriu e viu que a hóstia estava jorrando sangue. E ela foi com vergonha, colocou dentro de um baú. Acontece que quando ela fechou o baú, começou a sair de dentro do baú uma luz esplendorosa que mesmo o baú fechado não podia esconder. Então nas frestas do baú começavam a sair raios de luz. Evidentemente eram os santos anjos que estavam ali e a luz que emanava da própria hóstia. Só que a hóstia não parava de sangrar e ela jorrou sangue por 3 dias. Mas antes de terminar isso, naquela mesma noite, chegou o marido, como a gente vê aqui na pintura, chegou o marido e viu aquela luz e achou aquilo estranhíssimo, foi lá, viu a hóstia consagrada, viu que ela estava jorrando sangue, caiu em si, se ajoelhou, disse, meu Deus, o que eu fiz? E perguntou para a esposa o que tinha acontecido. Então no meio, imagina, né, aquela situação emocional, um perguntando para o outro, etc. Os dois super desconcertados. E aí a esposa disse o que ela tinha feito, disse o que estava acontecendo. E aí os dois caíram em si. E aí foram chamar um sacerdote. Então o sacerdote mandou trazer toda uma procissão, o palio, o véu, o meral, tudo mais. Levou, abriu o lenço todo ensanguentado e viu que era Santa Hóstia. Perguntou o que aconteceu, eles contaram a história, aí mandaram trazer todo mundo da igreja, etc. Foi uma correria, mas aí da casa levaram a hóstia em procissão até a igreja. E aí foram milagres atrás de milagres. E na época, dos artesanatos que faziam eram objetos de cera de abelha. E fizeram uma bonita ampola, uma caixinha muito bonita de cera de abelha e que ficava guardada no tabernáculo, né, no sacrário, em um sacrário. E assim ficou, e cada vez que era a festa do milagre, era exposta a hóstia dentro desse escrínio de cera de abelha, até que no ano de 1346, se estou lendo bem aqui, eu não quero desviar muito aqui para ler muitos detalhes, mas mais ou menos 100 anos depois, 80, 100 anos depois, foram abrir o sacrário para essa mesma festa, e o que aconteceu? Ao invés a cera de abelha estava toda quebradinha assim, e ao invés da cera de abelha tinha uma ampola de cristal. Foram anjos que fizeram? Foi alguma pessoa piedosa que fez isso? Não havia traços de que alguém pudesse ter aberto antes o sacrário. O fato é que todo mundo considerou como um segundo milagre o fato de estar dentro de uma ampola de cristal e está lá até hoje. Vocês podem ver nesta foto aqui, eu escolhi essa foto que está desfocada da hóstia, mas está focando no cristal. Vocês podem ver aqui, é um cristal abaulado assim, uma ampola, e aí fizeram um bonito revestimento de prata, folhada a ouro, etc. E aqui a gente vê como
está hoje. Isso pode ser venerado, essa relicário pode ser venerado hoje. E aqui nessa foto a gente vê um pouco melhor a hóstia, tá vendo? A hóstia ensanguentada dentro da ampola, dentro do sacrário, dentro desse escrínio, né? Aqui então o altar, onde tem essa portinha, onde ela é venerada ao longo do ano. E aqui se transformou uma capela, mas aqui foi o lugar onde era a casa desse casal, onde Nosso Senhor, do abismo de 2 pecados, primeiro o pecado da traição do marido, que gerou o desespero na esposa, mas que também culposamente ela foi fazer sacrilégio, recorrer à bruxaria e fazer o sacrilégio. E no meio desses pecados horríveis, todos eles, Nosso Senhor tirou dali uma grande misericórdia. E eram pessoas que estavam abertas ao arrependimento. E aí a gente vê a grandeza de Deus, e é um milagre que pode ser visto até hoje. Então chegam os ateus e dizem, como é que você me prova que Deus existe? Diz, olha, não adianta te provar que Deus existe se você não tem boa vontade. Porque a quantidade de milagres que a ciência estuda, diz, olha, isso não tem explicação humana, isso só pode ser um fenômeno sobrenatural. E isso, né, os ateus não levam em consideração. Não, isso aí é invenção. Ou seja, eles têm uma atitude completamente não científica de não levar em consideração o fato que é um milagre, que perdura há 800 anos. Imagine se uma hóstia, a gente sabe de que é feita a hóstia, ensanguentada assim, se ficaria durante 800 anos preservada dessa maneira, numa época, na Idade Média, que ainda não havia as técnicas de preservação de material que há hoje. Né? Então aqui a igreja em Santarém, igreja de Santo Estevão. Bom, aqui evidentemente voltou para o primeiro. Eu lembro a todos que quiserem, né, de 6 da tarde até as 8 da noite, podem ligar e pedir o adesivo de São Miguel, a campanha pedindo que São Miguel proteja nossas famílias. E eu expliquei um pouco, né, durante o vídeo, é um tipo de campanha que não sozinha, mas junto com outros esforços, nós vamos atraindo a presença dos anjos e fazendo a contraofensiva espiritual que o outro lado, infelizmente, está fazendo a coisa a todo vapor. Nós temos visto isso no Brasil, foi feita inclusive uma cerimônia lá no Palácio do Planalto, uma coisa de macumba e tudo mais. Se nós não fazemos a contraofensiva espiritual, quem que fará? Não é? Então é preciso nós não deixarmos o demônio agir e nós cruzarmos os braços, devemos fazer a nossa parte. E aqui é uma das campanhas, né? Uma coisa simples, fácil, mas que se nós fizermos por amor aos santos anjos, com devoção a eles, é um dos esforços que atrai a presença deles, né, e afasta a influência do demônio. Muito obrigado pela atenção e nos vemos amanhã, se Deus quiser.